Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Um dos grandes fenômenos do século XXI são as redes sociais. Elas chegaram para revolucionar, dar a voz às pessoas e reencontrar amigos de longa data, entre outras tantas situações. Os problemas também vieram na mesma proporção do crescimento dessas mídias. E para falar tudo sobre as redes sociais, eu recebo aqui no Ação Nacional o jornalista, também mestre em comunicação, Duílio Júnior. Obrigado pela sua presença aqui, professor Duílio, né? Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Professor, muitos anos na PUC, né? Famoso, pessoal que comenta bastante do Duílio. Bom, Duílio, vamos lá. Podemos dizer que a rede social é um mal necessário? Vamos dizer entre aspas, mal ou um bem? Na verdade, as redes sociais não são nem mal nem bem. É o uso que se faz dela que é atribuído isso. Porque quando a gente pensa em redes sociais, a gente pensa numa nova praça pública, não é? Um local onde eu posso encontrar pessoas, onde eu posso falar com pessoas, e o problema é quando eu falo de pessoas, não é? Então, o uso que se faz das redes é que a gente, que se dá esse perfil de bom ou mal. Na verdade, é uma evolução do processo de comunicação. Eu penso que as tecnologias vieram nos auxiliarem muito nessas questões. Agilidade, interatividade, memória, tudo isso nos ajuda a nos conectar com as pessoas socialmente e poder se relacionar de forma antes que nós não conseguimos fazer. É claro que uma interlocução face a face é muito diferente de uma interlocução mediada por uma rede social. Mas nas redes sociais, muitas vezes, a gente adquire personagens ou a gente adquire novas personalidades que é muito mais difícil de isso acontecer quando a interlocução é face a face. Não é? Se a gente ver, por exemplo, o Instagram, o Facebook, são lugares de gente felizes. Não é? A gente costuma colocar o prato legal que a gente está comendo, compartilha com todo mundo. Principalmente o Instagram. Principalmente o Instagram, porque o Facebook ainda tem, geralmente é aberto para comentários e muitas vezes pode sair algumas divergências ali. O Instagram, então, você coloca uma foto, só uma legenda nessa foto do que você está fazendo. É um mundo maravilhoso, não é? E é muito interessante porque esse mundo maravilhoso já virou um mecanismo de comércio. A China, por exemplo, agora passa a considerar em algumas compras o número de usuário e quão bem você é visto nas redes sociais. Se antes nós tínhamos, num tempo que não vivíamos tão digitalmente, num tempo mais analógico, que as pessoas precisavam ligar para alguém para pegar referências, hoje o próprio número de boas avaliações que você tem, de seguidores que você tem, pode ser usado no comércio. A China está usando isso e alguns outros países já estão testando também esta forma de venda. E a gente vê isso, por exemplo, há uns 2 anos, tem uma série que chama Black Mirror, que é uma série de ficção científica que trazia isso como uma ficção. E não, numa questão de 2 anos, isso já virou uma realidade, não é? Então, você percebe como a evolução é muito rápida. Isso sempre promove um bem, não é? À medida que a gente pensa que a comunicação serve para um compartilhamento de ideias, de pensamento, isso, em princípio, é sempre um bem, né? O senhor falou a respeito dessa questão da China e tal. Como é que funciona isso? Quer dizer, eu tenho lá a minha página no Facebook, por exemplo. Isso. Eles avaliam se eu sou uma pessoa que tem bastante influência em relação às outras pessoas e isso pode virar um comércio para mim. Exatamente. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Sim. Eu não posso comprar um apartamento se eu não tiver um número de seguidores alto, se eu não tiver um número de navegação em páginas de comércio no qual eu tive uma efetivação boa e um retorno bom. Então, eu sou avaliado também pela minha capacidade de me comunicar, de consumir e de pagar. Não é? Então, tudo isso é avaliado. Então, você tem um padrão, um
score lá um score que você tem para conseguir isso. Isso te ajuda em alguns benefícios e até na aquisição do seu bem. Então, geralmente, e coisas exatamente, olha, você tem muitos seguidores, você tem boas avaliações, você é tido que tem bons retornos, isso te permite ter um número X de desconto, isso te permite ter um X de terreno a mais ou em um determinado bairro. Só moram pessoas aqui que têm determinadas avaliações. Só moram ali pessoas que têm determinadas avaliações. Mas, professor, onde a gente vai parar com essa situação, né? Pois é. Aqui está o grupo do Facebook que tem 10 mil seguidores. Exatamente. Aqui é o grupo de seguidores, 5 mil aqui abaixo de 5 mil. Se você pensar, a gente hoje, na verdade, isso é só um reflexo de como a gente vive socialmente. Nós também temos isso, né? Na verdade faz isso. Na verdade a gente tem, por exemplo, esse é o condomínio de classe média, esse é o condomínio de classe baixa, esse é o condomínio de classe alta, não é? Na verdade a gente só está referenciando ou mudando por causa das tecnologias. E aí as redes sociais, que antes era a antiga referência que a gente precisava pegar, substitui e vem ao encontro desses mecanismos que favorecem os processos de compra, sociais e também econômicos. Bom, você falou até essa questão de pesquisa da pessoa, né? Existe até, eu ia aprofundar isso no outro bloco, mas vamos falar já. A questão de trabalho. Hoje, antigamente, um setor de RH ligaria, né? Estou falando isso porque isso acontece realmente. A pessoa ligaria lá, poxa, você tem referência dessa pessoa que trabalhou aí na sua empresa, né? Como é que foi todos esses anos de trabalho dela? Hoje não. Hoje a pessoa ela faz uma busca pela internet, você dá um Google lá, já aparece você, até Facebook, Instagram, tudo que você é, quem é você, né? Enfim, a pessoa começa a te avaliar por ali, né? Exato, mas... É correto isso, professor? Está correto, mas não são todas as redes sociais que servem para isso. Claro que eu não vou olhar no Instagram porque lá você é uma pessoa feliz. Claro que eu não vou olhar no Facebook porque lá você também tem uma boa relação. Qual a rede que eu olharia? O LinkedIn, por exemplo. Lá eu sei qual é a sua relação com outras pessoas. Pelas suas postagens, eu consigo ter uma linha de pensamento e de atuação nas suas causas. Lá eu consigo ver as recomendações, porque aí as pessoas se comprometem com o que elas estão dizendo, porque tem um endereço, porque tem um rosto, porque tem uma voz, porque tem um lugar determinado de fala, não é? Então, sim, as redes sociais hoje servem para isso, mas não é todas as redes sociais e quaisquer redes sociais. Não é? Tem rede social específica para isso. Portanto, claro que você não vai ficar, principalmente o jovem, vai para a balada e aí tira fotos beijando o cachorro de madrugada. Claro que se você acompanhar, você percebe que há uma regularidade nessas ações. Veja, ele sai sempre aos finais de semana. Isso quer dizer que na segunda-feira há uma grande chance dele chegar mal, não é? Por causa da intensidade com a frequência. Então, um avaliador também, e aí como nós fazemos isso, precisamos observar e mensurar bem os dados que nós temos, não é? Para a gente poder chegar a um ponto X em que as redes sociais nos trazem um retorno benéfico. Aí que está o perigo também do que a gente posta, né? Exatamente, exatamente. Porque aquilo, diferentemente do que muita gente pensa, a internet não é efêmera. As redes sociais não são efêmeras. Elas são memória. Você acha o rastro por onde você passou e o que você postou. Não tem como apagar. Uma vez postado na internet, não tem como apagar. Você consegue chegar até lá. Entendeu? E aí, uma vez a gente fez um exagero, 2 vezes teve um exagero, sem nenhum problema. Mas a regularidade disso é que determina um comportamento teu. Não é? E aí, quando a gente vê o efeito que isso causa, não é? Poxa, se eu saio todo final de semana, logo no começo da semana eu sempre vou estar mais cansado. Eu quero um funcionário assim, por exemplo, não é? Então, isso dá para mensurar, mas isso é só uma parte da avaliação. Então, eu vou ao LinkedIn, eu vou ao Facebook,
O que eu não posso é isolar esses componentes para determinar quem é uma pessoa. Ah, aquela pessoa é festeira, aquela pessoa é baladeira, aquela pessoa é isso. Não, isso são formas de auxiliar outras avaliações. Não pode ser única. O que muita gente erra, e nós, usuários, ficamos temerosos, é que isso possa ser a única forma de avaliação. Não, isso é só mais uma forma de ajudar na avaliação. Então, até diante do que o senhor está falando aqui, quando eu estou fazendo aí um bom uso da rede social e quando eu acabo fazendo um mau uso da rede social, vamos citar assim com exemplos. Vamos lá. Mau uso da rede social. Compartilhar fake news, compartilhar informações falsas, um ativismo exacerbado, não é? Agressivo, onde eu cometa questões, onde eu ultrapasse questões éticas e morais. Isso é um mau uso. E não é muito diferente na nossa vida fora da internet, não é? O bom uso é quando eu uso isso para determinadas campanhas, uso isso para me comunicar mais rapidamente e com mais eficiência, uso isso para promover um produto ou promover quem eu sou. Então, essas são as formas úteis da gente poder usar, o que não é muito diferente no nosso dia a dia. Essas questões morais, essas questões éticas, não é? E as questões que a gente sabe do bom convívio do dia a dia. A internet também tem regra, embora não exista uma regulamentação oficial sobre o uso da internet, hoje vale ainda estas questões que permeiam a nossa sociedade. Não é? Muitas atribuições judiciais têm sido em face a estas questões da nossa vida pública fora da internet. Até por questões assim, que a gente estava citando aqui, a questão do emprego, né? Que a pessoa vai lá, é avaliada no emprego e tal. Antigamente você passava por um processo assim, um psicólogo, né? Até tem isso hoje, né? Sim. Lógico, tudo isso no RH ainda tem para você entrar numa empresa, principalmente em grandes empresas, né? Você passa por todo esse processo. Hoje, você consegue, então, traçar um perfil da pessoa, né, de como ela age, de como ela pensa, olhando as suas redes sociais. Isso. Você pega as regularidades da ação dessa pessoa, as frequências com que ela faz, as relações com que ela tem, e isso te ajuda a validar a sua principal mecanismo de avaliação da pessoa, não é? O erro, justamente, e eu quero enfatizar, é só o uso das redes. Não, elas são só mais um elemento para auxiliar nisso. Mas você pega muito da pessoa ali, não é? Se você tem uma formação, por exemplo, em análise de discurso, se você tem uma formação em RH, em psicologia, você consegue traçar imagens e comportamentos e chegar a algo que valide outras formas também de pesquisa ou de avaliação. Não tem um fato que, não sei se eu vou conseguir explicar para o senhor me expressar aqui, vamos lá. Às vezes eu sou assim, eu posso ser uma pessoa contida aqui e tal, quietinha, tudo, sim, mas nas redes sociais eu mudo completamente. Por que disso? Porque a pessoa, dentro daquele momento, ela se sente, parece que ela se transforma na frente de um computador. Vamos lá. Primeiro que assim... É o inconsciente da pessoa agindo no consciente? É porque é muito mais fácil eu criar um personagem, como eu disse isso há alguns minutos atrás. Como você não tem todas as outras percepções ativas, por exemplo, se você me manda um áudio, se você posta uma imagem, eu não tenho como ver seus olhos, eu não tenho como ver seus gestos, eu não tenho como ver o contexto. É muito mais fácil eu tirar do contexto. E quando eu tiro de contexto uma foto, um vídeo, uma fala, eu crio novos contextos para aquilo. Então é muito mais fácil eu criar personagens para aquilo, não é? Porque, na verdade, eu estou no meu mundo. E não no mundo em que as pessoas estão me olhando, por exemplo, no estúdio aqui. Você está me vendo, eu estou te vendo, nós estamos passando uma série de mensagens, eu e você, corporal, no tom da minha voz, na altura da minha voz, na colocação da minha voz. As pessoas estão nos assistindo aqui. As pessoas estão nos assistindo aqui.
As pessoas em casa estão nos vendo. Estão nos avaliando até pelo nosso comportamento. Exatamente. Mas aqui eu tenho muito mais condições de ver estas mensagens, sentir, perceber estas mensagens que você está me passando e vice-versa. Na internet, não. Por exemplo, quem estiver em casa assistindo, se acabou de chegar de um treino, acabou de chegar de uma discussão, a hora que olhar e vai falar, vai criar identidade, né? E vai me avaliar por uma parte do que eu sou e não quem eu sou. As redes sociais te permitem isso, que você se coloque em parte ali na comunicação e não nesse todo, não é? Bom, esse é o Programação Nacional, estamos falando aqui sobre redes sociais, muito bacana, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.